Tratamento do paciente hipertérmico. O tratamento de um paciente hipertérmico varia dependendo da causa desencadeante dessa desregulação térmica. Pode ser causado por calor excessivo ou medicamentos. O tratamento do paciente hipertérmico dependerá do tipo de hipertermia que ele sofre e das causas desencadeantes. Antes de explicar os diferentes tratamentos que existem para um paciente hipertérmico, devemos saber o que é a hipertermia. Também explicaremos suas causas e os tipos de hipertermia que existem, para poder compreender com maior facilidade as medidas que devem ser realizadas para tratá-la. O que é a hipertermia? A hipertermia é o nome dado ao conjunto de doenças relacionadas ao calor. Especificamente, é definida como transtorno da regulação da temperatura corporal caracterizado por uma elevação da temperatura central acima de 37 graus Celsius. Esta situação pode aparecer devido a falhas nos sistemas de evacuação de calor, ou devido à presença de patologias no paciente. No entanto, as causas serão explicadas com mais detalhes. Além disso, devemos ter em mente que um paciente hipertérmico não é o mesmo que um paciente que tem um estado febril, uma vez que são conceitos diferentes. Assim então, a febre é uma reação do organismo no qual se eleva a temperatura corporal acima do normal, a fim de defender-se mediante uma resposta imune a algum agente externo. Causas da hipertermia. Para começar, é importante saber que pode haver hipertermia primária, se não for consequência de uma patologia prévia presente no paciente hipertérmico, mas de exposição a temperaturas excessivamente altas, ou a hipertermia secundária, se for consequência de uma patologia previamente existente. Existem várias causas que podem desencadear um episódio de hipertermia. Em primeiro lugar, pode-se produzir calor de maneira excessiva, porque os mecanismos de termogênese estão desregulados. Também pode acontecer que a temperatura ambiente aumente bastante durante um longo período de tempo, embora os mecanismos termorreguladores, como o suor, funcionem corretamente, não se consiga liberar mais calor ao meio. Outra causa pode ser algum efeito colateral do tratamento com certos medicamentos. Dentro deles podemos distinguir os que simulam ser mensageiros relacionados com os mecanismos da termogênese, como corticosteroides ou os simpatomiméticos. Aqueles que lesionam ou alteram a atividade dos tecidos relacionados à termogênese, produzindo sua hiperativação. Um exemplo são os anestésicos, que podem produzir hipertermia maligna. Também pode acontecer que a hipertermia seja a causa de algum problema metabólico ou nutricional, ou de alguma lesão no sistema nervoso central. Sintomas sofridos por um paciente hipertérmico. Se a hipertermia tiver sido produzida por um grande esforço físico em ambiente de alta temperatura, e com muita sudorese, podem aparecer contrações musculares, dores, tontura, náusea e sensação de fadiga. No caso em que o paciente hipertérmico não tenha se exercitado fisicamente, ele pode sofrer de náuseas e vômitos. Dores de cabeça, mialgia e alterações no humor também são comuns. Além disso, uma série de sinais que identificam esse estado de hipertermia pode ser desencadeada. Ataque cardíaco e hipotensão são sintomas frequentes nesses casos. A pele, no debilitamento pelo calor, geralmente é pálida, fria e suada. No entanto, quando se sofreu uma insolação, é vermelho e quente. Apesar destas diferenças, a pele seca é geralmente um sintoma constante. Tratamento do paciente hipertérmico. Se a hipertermia for desencadeada por insolação, o tratamento será dividido em duas medidas. Em primeiro lugar, tem que se reduzir a temperatura corporal.
Em seguida, é efetuado o tratamento das complicações. Quanto à primeira medida, é necessário lavar continuamente com panos ou compressas frias, imersões em água fria, umidificação da pele com água fria e exposição a correntes contínuas de ar. No caso em que a hipertermia é causada por drogas, o tratamento também consiste em várias ações. A administração do medicamento responsável pela condição patológica deve ser interrompida. Também deve ser realizado monitoramento hemodinâmico e analítico, assim como corrigir as alterações hidroeletrolíticas. Nos casos em que seja necessário, é possível recorrer à oxigenoterapia. Em outras situações, o dantrolene é usado como relaxante muscular. Finalmente, se a hipertermia for devida a um esforço físico, este deve ser interrompido. Procure ficar em um local mais fresco e beba muito líquido.